Vamos mergulhar juntos em um dos lugares mais secretos e sagrados da história. A ideia aqui não é só observar, mas sim decifrar o sentido oculto por trás dos seus objetos mais misteriosos. Por trás de tantos séculos de história, de religião, o que se esconde de verdade no coração do Santo dos Santos? Essa é a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. Bom, primeiro de tudo, vamos nos situar. Nosso ponto de partida é o próprio Santuário Sagrado, o coração pulsante do Templo de Salomão. O cenário, então, é o famoso Sanctus Sanctorum, o Santo dos Santos. Mas olha, a nossa perspectiva aqui é bem única. A gente vai enxergar esse lugar através dos olhos de um iniciado no grau de mestre secreto da maçonaria. Sabe o que isso significa? Que o nosso foco não é só história, mas um simbolismo muito, muito profundo. E aqui dentro, cada peça de mobília não é só um objeto. São, na verdade, símbolos divinos. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O foco do ritual se concentra em 5 peças que são centrais: a Arca da Aliança, que é o elo do pacto, o propiciatório, o chamado Assento da Misericórdia, a mesa com os pães da presença divina, o candelabro de 7 chamas, que simboliza a luz da sabedoria, e, por fim, o altar do incenso, de onde as preces sobem aos céus. Juntos, todos eles formam o coração desse mistério. Mas peraí, será que a gente está aqui para uma aula de história sobre artefatos antigos? Ou será que esses objetos são, na verdade, setas? Setas que apontam para uma verdade muito mais profunda sobre nós mesmos. É agora que a gente transcende o material. Chegou a hora de olhar para além do físico, de buscar o verdadeiro sentido por trás de todo esse simbolismo. E aqui está o ponto crucial de tudo. A verdadeira missão do mestre secreto não é ficar catalogando móveis, não importa o quão sagrados eles sejam. É usar esses objetos como se fossem degraus para compreender uma ideia radical, a de um Deus único, uma força tão, mas tão vasta que não pode ser contida em objetos, em imagens ou mesmo na nossa própria mente. E o texto-fonte é incrivelmente direto sobre isso, sabe? Com proibições que soam quase como mandamentos. A primeira é um ataque direto à idolatria clássica. Jamais, em hipótese alguma, transformar o divino em um ídolo de pedra para ser adorado. E essa ideia vai se expandindo. A proibição se estende também aos deuses de metal e até mesmo aos corpos celestes. A mensagem é profunda. Não se deve cultuar o sol, a lua, as estrelas, porque eles são parte da criação e não o Criador por trás de tudo. E é aqui que a ideia fica ainda mais sutil e poderosa. A proibição vai além dos ídolos físicos e nos adverte contra o ato de projetar nossas próprias falhas, nossas paixões, nossos vícios em Deus. E, o mais importante, nos alerta para não dar o nome de Deus aos fantasmas que a nossa própria imaginação cria. Isso nos leva, então, ao verdadeiro adversário dessa jornada filosófica, a idolatria. O material-fonte é explícito. A suprema e perpétua preocupação da maçonaria é a derrubada de todos os ídolos, sem exceção. E essa distinção é brilhante. Existem 2 tipos de ídolos a serem combatidos. De um lado, os físicos, claro, estátuas, deuses de metal, o sol. Mas do outro lado, e talvez esses sejam os mais perigosos, estão os ídolos mentais. Os preconceitos, as superstições, as mentiras, a ignorância e as tiranias que acabam limitando a mente humana. O texto não deixa espaço para dúvida, afirmando que a luta é contra tudo aquilo que aprisiona a mente. E note a ousadia aqui. A preocupação central é destruir tanto os ídolos religiosos quanto os ídolos políticos. Ok, mas se essa é uma batalha tão interna, tão profunda, qual é a verdadeira recompensa para quem ousa travá-la? Acontece que, no fim das contas, existe apenas uma única barreira real que se interpõe entre uma pessoa e a verdade. E essa barreira não está no mundo lá fora. Ela está dentro de nós. É o conjunto das nossas próprias paixões descontroladas, nossos erros de julgamento e nossos preconceitos mais arraigados. A boa notícia, no entanto, é que essa muralha interna, por mais intimidadora que pareça, ela pode sim ser superada. Mas, claro, não sem as ferramentas certas. As chaves para essa vitória, segundo a filosofia desse grau, são 3 qualidades internas: a perseverança, para não desistir da busca, a energia, para alimentar esse esforço contínuo e, acima de tudo, intenções puras, um desejo genuíno pela verdade, livre de qualquer egoísmo.
E para quem trava essa batalha interna e vence, o prêmio não é ouro nem poder. É algo muito, muito maior. É o triunfo absoluto sobre si mesmo. A recompensa é simbólica, mas profundamente significativa. Uma coroa de oliveira e louro. Para os antigos, esses eram os emblemas do triunfo supremo, a marca de quem venceu a batalha mais difícil de todas, a batalha interior. E assim, a jornada pelo Sanctus Sanctorum nos traz de volta para nós mesmos, deixando uma questão final para a gente refletir. Quais ídolos, quais preconceitos, suposições ou erros limitam a nossa própria busca pessoal pela verdade no dia a dia?